Bom dia, querido ouvinte. Deus abençoe a cada um de vocês nesta manhã. Senhor Jesus, vamos desfrutar de mais um capítulo do nosso alimento diário, né? Essa preciosidade aqui. Não desperdice o seu tempo. Então, vamos correr. Senhor Jesus, ó Senhor. Senhor Jesus, hoje nós vamos desfrutar, né, sobre Jesus fazer a vontade do Pai. Então, hoje, cada um de nós precisamos estar bem claros disso. Senhor Jesus, fazer a vontade do Pai sempre foi a prioridade do Filho. Ó Senhor Jesus, que seja também a nossa prioridade. Enquanto viveu como homem na terra, Jesus deixou isso bem claro. Ele colocou a vontade do Pai até mesmo acima dos laços familiares. Isso é muito sério, né? Essa é uma palavra muito assim que nós precisamos tomar com muita seriedade. Jesus colocou a vontade do Pai acima, né? Acima, né, até da família. Senhor Jesus, vamos ver como foi isso. Ó Senhor Jesus, no 3º capítulo de Marcos, Jesus estava ensinando quando sua família veio procurá-lo. Disseram-lhe: tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem são minha mãe, né, Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs? Quem são? E correndo o olho pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe, meus irmãos e irmãs. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ó Senhor Jesus, o Senhor aparentemente foi ríspido com seus familiares, mas naquele momento havia muitas pessoas ouvindo sua palavra e fazendo a vontade de Deus. Ele estava aproveitando a oportunidade para encabeçá-las. Jesus não desprezou sua família, mas fez apenas a vontade de Deus, a vontade do Pai. Então, isso aqui é muito sério, porque Jesus, ele não simplesmente ali, tudo é a maneira com que nós falamos, é a maneira com que nós lidamos com a situação. A palavra de Deus, né, ela não é para ser discutida, a palavra de Deus não é para ser analisada, não. Quando nós vamos fazer a vontade do Pai e alguém se impõe, né, aquela vontade que a gente quer fazer, agradar a Deus, nós precisamos saber como lidar com a situação, para que gere vida, para que haja, né, ali um encabeçamento, para que você esteja ali, né, subjugando toda a situação. Ó Senhor Jesus, em todas as suas obras, o Senhor foi modelo para nós. Tudo o que fazemos tem de ser de acordo com a vontade de Deus. Até mesmo coisas triviais, como almoçar, trabalhar para sustentar nossa família, criar os filhos e tudo o mais deve ter como objetivo a vontade de Deus, ou seja, o encabeçamento de Cristo. Senhor Jesus. Jesus pregava o evangelho do reino, pois a vontade do Pai era que ele percorresse todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus, ele tinha essa função, o Pai deu essa função para ele. Então, ele era fiel ao que o Pai lhe designou. O evangelho do reino é o evangelho que leva ao encabeçamento de Cristo às pessoas. Elas precisam saber que Cristo quer governar sua vida. Não pregamos meramente para dizer: se crê em Jesus, você irá para o céu. Se crê em Jesus, você evitará o inferno e irá para o paraíso. Não, não é só isso. O evangelho que pregamos se crê em Jesus, você será governado por Ele. Senhor Jesus. Isso significa não ter mais liberdade que tinha antes de crer, pois Cristo será o cabeça de sua vida.
Você tem coragem de pregar dessa forma? Esse é o Evangelho do Reino, Senhor Jesus. Em Mateus 24 está escrito: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando o Evangelho do Reino for pregado a todo o mundo, em outras palavras, quando as pessoas receberem esse Evangelho e forem encabeçadas por Cristo, então virá o fim. O tempo existe para isso. Às vezes, o homem não entende a existência do tempo, o motivo de Deus ter criado o homem. Para alguns, pode até parecer que Deus não tinha propósito algum ao criar o mundo. Mas Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus de propósito. Ele está aguardando a igreja, está aguardando você. Subamos para o alto para ver as coisas sobre a perspectiva de Deus. Senhor Jesus, precisamos ver o que João viu. Precisamos ver o que João viu. Ó Senhor Jesus. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Graças a Deus podemos levantar os olhos e ver uma porta aberta no céu. Somente a igreja pode vê-la. Senhor Jesus. Por meio da fé, João não só viu uma porta aberta no céu, mas também ouviu uma voz dizendo: sobe para aqui. A igreja também recebeu esse convite, essa ordem. Hoje podemos subir. A vontade de Deus é que subamos. Quando isso acontecer, veremos o cenário do céu. Que maravilha! Ainda em Apocalipse lemos: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Esse é o cenário do céu. Esse é o cenário. Essa é a vontade de Deus. A primeira coisa que João nos leva a ver lá no alto, sobre asas de águia, é um trono. Esse trono não está vazio. Esse trono não está vazio. Nele há alguém sentado e governando. Senhor Jesus. Reafirmamos que a vontade de Deus é Cristo governar todas as coisas. O mundo, desde a rebelião de Satanás e a queda do homem, tornou-se um caos, uma desordem total, pois está fora do governo de Deus. Entretanto, Deus quer novamente estabelecer a ordem no universo, por meio da igreja. Para isso, o Senhor conta conosco, porque, em primeiro lugar, a igreja precisa estar em ordem. Será que conseguimos ver que Deus quer estabelecer seu reino na terra? Ó Senhor Jesus! E por isso, Ele nos incumbiu de pregar o Evangelho do Reino para levar o encabeçamento de Cristo às pessoas. Conseguimos ver isso? Ó Senhor Jesus, precisamos enxergar isso. Quando nós botarmos os nossos pés fora de casa, precisamos saber que Deus, por meio de cada um de nós, quer que nós levemos Cristo para encabeçar a vida das pessoas. Essa é a nossa incumbência. Precisamos ser fiéis, como Cristo foi fiel ao Pai. Também precisamos ser fiéis a essa incumbência que nos foi dada, à igreja. Senhor Jesus, como igreja, recebemos essa incumbência. Senhor Jesus, continuando, João viu que ao redor do trono há também 24 seres assentados nele,
24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo. Senhor Jesus, que são os 7 Espíritos de Deus. Esse trono não está em recesso. Isso é maravilhoso, esse trono não está em recesso, mas em plena atividade. Como vimos em Ezequiel, os 4 seres viventes saem de uma nuvem com fogo para todas as direções, com relâmpagos, vozes e trovões. Do meio do fogo sai um metal brilhante e elétrico. Senhor Jesus. Isso mostra que o trono está cheio de energia, que é espalhada por todos os lados. Deus está trabalhando para colocar a terra em ordem e quer usar você no mesmo ritmo ativo dos 4 seres viventes, agindo com diligência para encabeçar, Senhor Jesus, toda a terra. Então o Senhor coloca todas as coisas embaixo dos pés da igreja. Então, querido irmão, querido ouvinte, posicione-se para que o Senhor possa te usar para encabeçar todas as coisas, para levar todas as coisas ao encabeçamento de Cristo. Cristo precisa estar encabeçando todas as coisas. Precisamos ser um com essa incumbência para trazer o nosso amado Senhor de volta. Jesus é o Senhor.